E aí, vocês estão com vontade de transar com seus maridos? A falta de desejo está na gente ou está em quem a gente direciona? No caso, nos nossos companheiros. Bom, eu vou dar um contraponto aqui do outro lado, tá? E se for o contrário? E que você tem muito desejo, que você quer muito mais e o seu parceiro não dá conta? Pode acontecer, acontece. O assunto de hoje é como sustentar a libido, o desejo num relacionamento. Para começar, então, o nosso podcast, eu sou a Paula, sou médica, ginecologista, obstetra. A gente teve essa ideia de fazer esse podcast para conversar sobre esse feminino, uma queixa que eu tenho muito no consultório, que é a falta de libido depois de um relacionamento muito longo. E a gente está trazendo essas instigações aqui para vocês. Sim, a gente resolveu fazer esse podcast porque a gente veio de uma necessidade, de uma essência de falar sobre isso, trazer as nossas reuniões, as nossas resenhas de casa, da vida, dos encontros, das viagens, direcionar para um lugar específico para a gente ter essa comunicação com o maior número de mulheres possível, homens também, obviamente, mas somos 3 mulheres aqui nessa mesa e vamos direcionar, obviamente, para vocês, mulheres. Eu sou Tatiana, eu sou atriz, sou escritora, sou roteirista e estou muito feliz de estar aqui com vocês e com vocês. Bom, eu tô felicíssima da gente poder estar aqui dividindo isso, porque a gente tem sempre esse tipo de conversa em off e a gente poder compartilhar esses offs aqui com outras e outras mulheres eu acho maravilhoso, né? Eu sou uma bruxa, trabalho há 35 anos atendendo pessoas, uma grande parte mulheres, e eu acho maravilhoso poder estar aqui falando sobre tanta coisa que eu lido diariamente, e eu acho que vai ser maravilhoso essa extensão que a gente vai fazer aí do que a gente vive para todas essas mulheres aí. Não só para as mulheres, é óbvio, né? Então, começando o nosso episódio 1, como é que tá o seu casamento? Você transa muito? Você transa pouco? Você transa quantas vezes por semana? Você transa uma vez já? Eu transo uma vez por semana. Nossa, minha média é uma vez. Nossa, a minha é 2. A minha é de 15 em 15. A minha eu nem lembro quando foi. Como é que é isso pra vocês? Paulinha, já que você que trouxe essa provocação, como é que é lá em casa? Pois é, lá na minha casa tenho minhas questões, tenho meus problemas. Sim. Mas o que me veio a instigar essa pergunta, que eu por muitas vezes, no momento do relacionamento, tenho essa falta de desejo esporadicamente, eu tenho muito essa queixa no meu consultório, como ginecologista, de mulheres com casamentos muito longos, mais de 20 anos de casada, sem vontade de ter relação. É a mesmice, é a mesma coisa, eu já sei, é um ensaio, é uma dança, o cara já vem, já dá um beijo aqui, já dá um beijo ali, aí é preguiça. Eu acho que não precisa nem ter 20 anos de casamento, 20 não, anos, acho que se começar com 20, já tá todo mundo já tá lindo. Poxa, só com 20 anos que eu comecei a enjoar, nossa gente, medalha, que maravilha, medalha de ouro, Rebeca. Não, eu acho que, as minhas amigas, a gente, né, essa queixa ou essa... Frequente. Não é uma queixa, eu acho que é um fato. Eu acho que tem uma coisa que acontece, um relacionamento, sei lá, longo, passa ali dos teus 4, 5 anos, a gente cria-se uma intimidade, que é maravilhoso. E aquela frase, a gente não pode ter tudo, ela é essa máxima, que a gente fala, não, mas não é bem assim, a gente também merece tudo, mas no dia a dia a gente sempre tem perdas e ganhos. Então, assim, você ganha mais intimidade, você ganha mais lealdade, você ganha mais saber mais sobre o outro. Fora que entram muitas outras coisas na relação. Dinheiro, divide contas, o aluguel, às vezes filho, né, que entra na relação. Trabalho, um muda de emprego, outro muda, outro fica desempregado. Claro que a vida, ela é instável. Sim. E óbvio que o desejo vai ficar instável também. Mas essa cobrança da mulher, não, mas você tem que, o homem tá lá com a testosterona dele. Não, mas e eu aqui? Vocês sentem isso, assim? Que é uma obrigação de ter que ser a trepadeira? Fala você, Rita. A buganvília, que trepa assim por tudo. Assim. Eu acho que é relativo, sim, né? Eu acho que às vezes que a gente bota tudo em caixa e tudo em tag, sim, e a coisa não é bem assim. Por exemplo, existem situações ao contrário, né? De que para a mulher não é um sacrifício, por ela gostaria muito mais e o cara é mais, sim, devagar.
Tem vezes que a mulher é mais devagar, tem vezes que a relação tá devagar. Então, assim, quando a gente fica muito idealizando o que deveria ser, a gente perde o que está sendo. Porque eu acho que, além de tudo isso, é óbvio que no convívio, que intimidade é uma merda, e que no convívio não tem aquela conquista, não tem aquilo. E o sexo, quando ele foi muito por um caminho de dominação, a gente enjoa quando está dominado. Se o sexo fosse conexão, seria um momento tão incrível e maravilhoso de uau, aqui a gente transcendeu, a gente saiu de tudo isso. E a gente se contamina com coisas que fazem com que aquele momento ali da relação não exista, né? Porque a gente fica muito preocupado em conta, em filho, em não sei o quê. Posso interromper? Pode. Não, porque agora vem uma coisa na minha cabeça, se eu não falar agora, eu não vou. Fala. Será que não é porque a gente tem que meio que uma obrigação? Eu acho que isso foi colocado desde a nossa infância como mulheres. Temos que cumprir nosso papel feminino de dar ao homem o sexo, porque ele precisa do sexo. A gente não precisa. Por muitas vezes, as mulheres, isso é muito importante eu falar aqui, porque eu trabalho com isso e recebo isso. Eu não tenho vontade, doutora. Eu transo porque eu tenho pena dele. Ele fica com muita vontade. Então, eu tenho que saciar esse desejo dele. Eu não tô com vontade de transar. Então, assim, não é ruim isso? Ah, tem uma coisa também, vou fazer uma provocação. Ou mais uma. Aperta o sininho. Ou mais uma, vou fazer um adendo. Tem uma coisa também, porque sim, a gente tá falando de vida 2, né? Sim. Cara, é isso, dessa instabilidade, cada um tá num humor, às vezes, cada um tá num momento de vida. São duas pessoas tentando ali o mesmo caminho, né? Mas, às vezes, quando a gente também fala assim, nem sempre, tá? Não tô falando das relações que não são relações abusivas, obviamente. Não pode cair nesse lugar. Relações saudáveis, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se escutam minimamente, tem troca, onde não tem abusos. Mas que a gente tá numa relação que é legal, a gente se respeita e tal, caiu na rotina. Às vezes você não tá com vontade, você dá uma insistidinha, depois você fala assim, ai, valeu a pena, ainda bem. Por 2 motivos. Às vezes tipo assim, pô, valeu a pena, deu aquela endorfinada. E segundo, tipo, cara, tô livre uma semana. Não, porque pra gente falar a verdade aqui. Né? Tipo, não tem essa também. Tem esse papel tipo, muito... Ai, cara, fiz, ó, tá entregue. E foi bom. E às vezes é só começar. Sim, igual malhar. Às vezes é só começar. Olha lá. Vou voltar naquele ponto que eu tava tentando dizer, que é o seguinte. Isso tudo só acontece porque a gente vai no raso das coisas. Porque se a gente olhasse para a relação como uma construção de 2 pessoas que estão ali tentando dar certo, e se tivesse o entendimento que não tem esse protocolo, não tem que, né? Eu não deveria ter que fazer isso, senão ele vai procurar outro, senão coitado dele. Ele também não tem que fazer isso porque não sei o quê. Não tem que, a gente deveria estar afim ou não, né? E por que, essa é a minha pergunta, tá? E por que o tanto que a gente tem de transa define com a qualidade da relação. A conexão, né? Porque isso não tem a ver. Então, se o sexo ainda for a única forma em que você se conecta, em que você se une, que você se linka ao seu par, sim, vamos transar, senão perde. Agora, se você entender que você está construindo uma porrada de coisas, que você entende que tem 1000 coisas acontecendo com vocês dois, que tem um dia que não passa pelo desejo nem físico de um de outro, e sim pela situação que a pessoa está vivendo, né? Quando sua cabeça está 1000, você está com um problema enorme, você não, poderia ser, sei lá, o deus grego, a ninfa, que sei lá, e que você não ia querer. Por que a gente entra num looping de cobrança de isso ou aquilo e não entende que uma relação, ela só é o seguinte, cara, eu resolvi de todos esses errados que tem aí, eu resolvi esse erradinho aqui, o imperfeitinho que eu escolhi é esse, pra viver minha vida, pra ter uma parceria e passar por todas essas coisas, porque também parece uma gincana, que você tem que estar sempre com o libido, sempre com o desejo, sempre trazendo por quê? Porque senão tem algo errado, e eu acho que às vezes não, depende, é um formato. Tem um amigo meu que é um coelho, ele tem que treinar todo dia. E tudo bem, ele encontrou uma pessoa, que dá vazão pro que ele quer. Exatamente. Eu conheço outra pessoa que não é, que significa inclusive que assim,
eles não vai, é mês e meio. Eu acho que eu não consigo entender uma fórmula. Por isso que eu dei o contraponto de se for a mulher que deseja. Porque não se define quem é que deseja. Porque, inclusive, muitos homens transam porque acham que deveriam transar. Né? Tem um ditado que fala assim que nem tá com vontade também, a mulher né? transa, tem muito mais vontade. Na maioria das vezes que o homem transa é porque ele acha que deveria, algo assim. Eu também não estou dizendo, eu só estou levantando coisas que tem a ver muito mais com a gente botar tags e definir coisas que são orgânicas e são muito mais individuais do que a gente pensa. É óbvio que tem uma máxima, mas essa máxima tem a ver com cultura, com estrutura social, não com pessoas de fato ali vivendo. E é por isso que os conflitos acontecem. Porque a gente está ali se questionando o que não precisava questionar, porque tem padrão, no que não deveria ser padrão. Mas eu acho que também tem uma coisa que masculina, que a Paula pode falar, obviamente, muito melhor que a gente, que é a questão da testosterona. É um fato. Sim. Nós, mulheres, temos bem... Como é que seria uma relação entre dois homens? Mas hoje em dia as mulheres estão repondo testosterona, amor. Não, mas nem todas. Mas muitas, né? Tipo assim, então, só porque a gente vai no geral, já não é mais tanto assim. Tem homem que a testosterona tá, não repõe porque acha que não precisa. Não, sim, mas a gente tá falando de um outro nicho, de idade, de tudo, né? Assim, a gente vai repondo, vai ficando mais velha, o cara também vai ficando mais velho, vai perdendo. Mas assim, dentro de uma média, o homem tem mais. A gente não, quase tem uma produção baixa de testosterona. O homem tem uma produção alta. O homem é um reprodutor. Nós somos férteis 3 dias no mês. Então, estaríamos, teoricamente, abertas à relação sexual 3 dias. Fisiologicamente falando. Então, vamos falar de biologia. É interessante a gente voltar aí. Claro que existe o desejo fora desse período fértil. Por exemplo, os bichos, eles só copulam no período que eles estão no cio. Né? Rafael, são 3 dias que eu estou disponível no mês. A coisa você liga pra Paula. Não é pessoal. Pois é lá, desculpa. Aí, assim, então o meu raciocínio é esse. Vamos lá, vou falar uma coisa muito mais séria até agora, tá? Que instiga até outras coisas. A criança tem vida sexual? Não. Criança de 7 anos transa? Não. Por quê? Não tem produção hormonal. Sim. Não tem desejo, não tem libido. Ela pode até se tocar no clitóris, tocar no pênis, mas não ejacula. Não tem vida sexual. Sim. Porque não é feito para ter. Não é feito para ter. Lógico. Como o idoso também não é feito para ter. Quando a gente entra na menopausa, quando o homem entra na andropausa, é para parar. Entendeu? Sim. Claro que a libido pode existir em algum momento, mas reproduzir não iremos mais. Perpetuar a espécie. Porque a reprodução, o sexo, é para perpetuar a espécie. E a gente transformou em algo muito gostoso. Sim. Porque pro animal não é gostoso. O animal, você já viu o animal transando? É funcional. É funcional. Eles transam para reproduzir. Eles copulam para reproduzir. A gente não. A gente transformou o sexo num prazer. Sim. Porque a gente tem a consciência. Por causa da consciência, do psique. Aí vamos falar sobre psicanálise, sobre tudo. Mas, teoricamente, biologicamente falando, estamos abertas para ter relação esses 3 dias do mês que estamos ovulando. Sim. Aí a gente se enfia pílula, se enfia de hormônio, e DIU, e aí tudo isso entra no contexto também. Sim. Que as pessoas chegam lá e falam, Paula, não estou conseguindo, mas também está cheia de hormônio, tomando pílula há 15 anos, né? Trabalhando que nem uma louca, não tem um momento de lazer, só trabalha. Né? A gente está falando da nossa população brasileira aí, que pega ônibus, BRT, vai para casa de trabalhar, chega em casa 9 horas da noite, no dia seguinte 5 da manhã. Que horas que essa mulher vai ter vontade de transar? Não, chega em casa, jornada dupla, tripla, cuida de filho, comida, vai lavar roupa, né? vai então, assim, a gente está falando sobre dormir. É porque somos muito privilegiadas, graças a Deus, e temos uma outra possibilidade. Mas a maioria da população a vida louca. De trabalho, e ainda tem que ter. Então, a gente, assim, o que eu tento sempre conversar é que sexo é prazer também. Vamos fazer desse momento uma coisa boa, que ajuda, né? Relaxa, fica bem, fica com a pele boa. Mas é esse movimento. E a gente também vai colocando... Aí a gente, como me veio uma coisa, como você trouxe, abriu para a coisa da... A gente fez uma analogia entre o bicho, né? Sobre a nossa biologia e a nossa psique, o nosso consciente, que a gente vai abrir para o desejo. Sim. E aí, falando de desejo... A gente pode colocar o desejo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento mais longo, um namoro, a vida solteira. Às vezes eu posso estar solteira, já estive solteira, obviamente, e solteira eu tinha mais desejo em estar com um cara,
estar com uma pessoa e outras vezes eu tava com mais desejo em desenvolver minha profissão. A mesma coisa casada. Porque também é um tesão. Exatamente. A profissão, o trabalho, isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente... Né? O desejo que a onde gente está o estava nosso de desejo? acontecer isso aqui, a gente fez isso acontecer. Então todos os desejos podem canalizar para alguma coisa, não só para o sexo. E socialmente falando, né, a mulher teve tão poucas possibilidades ao desejo que muitas vezes ela vai ali, né, a grosso modo, e se força e se dá só esse desejo, né? Porque quando uma mulher também está correndo atrás das coisas que ela quer, quando ela, por exemplo, como você está ali na sua busca do seu propósito, isso também não fica tão maior. E às vezes eu acho também, eu entendo a biologia, eu acho que sim, somos bichos e o nosso instinto, o homem tem mais testosterona, tudo isso. Mas também somos o bicho que pensa que deveríamos ter sofisticado um pouquinho a sociedade até pra gente ir além do primitivo e entender que, exatamente por a gente saber que esse sexo não é só o prazeroso, mas ele também é uma forma linda de conexão, a gente pode ter colocado isso no lugar melhor e não tanto desse domínio tão bicho como acaba acontecendo. Que é aí que tem essa desconexão, né? Que de repente o cara é só, né? A gente tá falando nessa massa, mas é só ali cumprir tabela, ou seja, o que eu mais escuto é só para pagar a parte. O que eu mais escuto é o seguinte, não para ter uma relação. O que eu mais escuto, doutora, se eu não transar, ele vai transar com outra. Se eu não der conta, ele vai transar com outra. Eu não posso deixar. Olha que loucura, é um estupro, né? Como se isso fosse um direito. Então ela não tá com vontade de ter aquela relação. Aí você vai ser ela vai estuprada. Dar um estupro. O corpo dela, entregar o contrário não acontece. E vai ficar com raiva do cara. E o contrário não acontece. O contrário não acontece. Não. O cara não tá com... Ele não vai fazer um desejo que não tem. Então, assim, é sempre muito sofrido pra gente a nossa posição, porque a gente sempre se adequa, né? E eles não. Quando eu tava falando... A gente pode fingir, eles não. Pode aguentar, eles não tem como. Quando eu tava falando daquela parte assim, será que a gente também se esforçar um pouco pra essa conexão? Não é se esforçar no sentido de eu não quero de jeito nenhum, isso vai me machucar. Não. Mas no sentido onde você sabe que dá pra ir... Vamos tentar fazer alguma coisa. Que a gente sabe que as coisas, elas se vão. Então, se a gente não... Então, se você tá com um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais felizinha naquele dia, sei lá, alguma coisa, sabe... Talvez um pouquinho mais de esforço, tanto para a mulher quanto para o homem, obviamente, para tentar essa conexão. Porque eu acredito também naquilo que você falou. Uma relação são várias construções. São várias coisas que a gente constrói junto. E é por que o sexo tem que ser a única coisa. Mas também uma relação onde tem todas as outras coisas. Parceria. Porque tem, gente. Se a gente deixar também, a gente fica parceiro, amigo, briga, vira irmão, vira namorado de novo, mas... se desconecta do sexo, a conta vai chegar. Também. E não é da outra pessoa pra você. Não tô falando da outra pessoa pra você. Tá? Não sou desse... Você falando da conta da gente com a gente mesmo. Porque também a gente mas aí eu me masturbo, óbvio. Sozinha, mas... Esse é uma grande questão. Existe uma troca energética. Botaram um brinquedo na relação. Eu estimulo muito as mulheres a fazerem isso. Tá ruim demais, eu não tô... Vamos aprender a se tocar, vamos aprender aonde está o seu desejo, o seu orgasmo, que muitas vezes elas são anorgásmicas, nunca tiveram o prazer do orgasmo. Mas aí, às vezes, a gente tem um problema. Elas trocam o marido pelo vibrador. Sim. Isso é um grande problema. Porque é muito mais fácil alcançar o orgasmo com o brinquedo do que com o marido. Porque o orgasmo isso é um entrega, né? Então, às vezes, você não... Aí a gente cai no outro problema. Eu prefiro o meu vibrador do que o meu marido. Isso é outra pergunta. Aí a gente tem que entender também, porque às vezes envolve cheiro, às vezes você... Aí você vai... Ódio, exatamente. Com ódio do meu marido. Envolve emocional, não envolve a coisa certa. Aí não é uma troca que ela tá muito maior. Geralmente é tudo isso junto, né? Geralmente é tudo isso, assim. Então, eu não sei vocês, eu acho que... que não dá realmente pra transar com abrir relacionamento. Hoje em dia se abre, né, o relacionamento. Sim, acho que porque estão de saco cheio. Sempre foi aberto, né? Só que geralmente era só pro homem. Você falava isso, né? Mas exatamente. Acho que hoje em dia, tipo, desde Eva. Sempre foi. Desde que o mundo é muito. Agora as mulheres estão falando, será que vamos falar sobre isso ou não vamos falar sobre isso? Virou um tema, que se fala ou não, mas abrir relacionamento, quem que não teve avô, bisavô, história que teve
né, o avô da do lado masculino sempre foi aberto. Que tem não sei quantas famílias, né? A avó, coitada, meus avózinhos tão fofinhos hoje em dia. Mas o que essa mulher passou? Que isso, gente? Super normalizado. Agora, alguém falou que vai abrir um relacionamento, que coisa horrorosa, tá para os ouvidos das crianças. E normalmente, quando a mulher propõe a um homem, eles não aceitam. Todas as pessoas que eu conheço falam assim, vamos abrir, você sai com quem você quiser, eu saio com quem eu quiser. Ué, mas como assim? Não, você sai com outra... Ele sair com outra mulher, tudo bem. Sim. Agora a gente sair com... Como essa relação também do fetiche, por exemplo, se a fantasia de duas mulheres... É maravilhoso. Se a mulher fala, gostaria de chamar um cara, de jeito nenhum. É tudo muito... patriarcal demais. Óbvio, culturalmente, né? Então. A gente não tá nem falando aqui se tem que abrir ou não. Aí é cada casal, cada família, cada estrutura. E a gente tá aqui para isso mesmo, gente. A gente não tem resposta para nada. Sim. Ninguém tem resposta para nada. Essas perguntas são perguntas eternas, né? E que tomara que melhore. A gente tem que botar a gente para pensar. Mas é para melhorar, se a gente elaborar, para falar para você aí, que não é só você que tá passando por isso. Tem muita gente passando por isso. E eu acho que assim, uma coisa muito importante esticar. A gente tem que, né? É uma dança. Então a gente vai pra cá uma hora, vai pra lá. Como a gente tava falando, uma hora um tá mais aqui ganhando mais. Enfim, aí tem filho. Enfim, vários motivos e razões. Mas nunca uma mulher tem que transar obrigada com nenhuma outra pessoa, nenhum parceira, lógico que a gente tá falando aqui de um homem ou mulher, nesse caso específico, né? Mas não dá pra pessoa. Isso é estupro. Isso é estupro, porque o que tem de casamento, que as mulheres são estupradas e não se dão conta disso, agora elas estão se dando conta, porque a gente tá falando mais. Olha como é importante a gente falar. A gente só fala, a gente só elabora, porque a gente fala. Então, quando a gente tá numa roda de conversa, quando você fala com uma amiga, você, mas eu não quero falar com um monte de gente. Você tem que falar com alguém. Precisa falar com a sua médica, você tem que falar com uma amiga, você tem que falar com alguém, você tem que ter. Porque na fala, você tem o retorno. E hoje em dia a gente está descobrindo que quantas mulheres já não foram estupradas sem saber que estavam sendo pelos seus próprios parceiros. Se você estiver dormindo de madrugada, o cara vier e você falar não, e ele continuar, é estupro, não importa se ele é seu marido. Não importa. E aí, eu queria jogar uma coisa aqui importante, que é assim, acho que a relação tem um indivíduo, tem um eu aqui e um outro eu aqui. São dois eu, são dois indivíduos que precisam fazer sua vida, se entender e tal. E existe o nós. Então, assim, enquanto tiver no plural, for nós, tá lindo, só vai virar um nó. E pra relação não virar nó, a gente precisa de troca. Então, assim, lutem para que a relação de vocês seja de olho no olho, seja de troca. Escolham o nós para não ter nó. E para não ter nó, não pode ter falta de olho no olho, de intimidade, sabe? A gente perde isso na relação e é o que a gente mais deveria ter, né? Então, assim, uma busca aí, deixo jogando no ar, uma busca para que a gente não deixe virar um nó, porque está querendo conquistar o outro e não saber que pertence àquilo, né? A palavra pertencer é muito interessante, porque o prefixo per fala de intensidade, de completude, de inteireza, né? Perfeito, feito completamente, né? Persistir, insistir até que dê certo. Então, pertencer, pertence a você. Pertencer é inteiramente eu, é intensamente eu. Para que eu exista profundamente, eu possa me relacionar com o outro sem me diminuir para caber, sem me esforçar e poder olhar para o outro de igual para igual. Eu acho que isso deveria ser o mínimo, assim, para o nós existir, o eu pertencer a si. Maravilhoso. E assim a gente acaba aqui esse primeiro episódio e a gente queria muita opinião de vocês. Comenta, fala o que vocês querem dizer pra gente, falar o que vocês querem que a gente converse aqui sobre a mulher. Participem. E não deixa de seguir a gente em todas as plataformas. YouTube, Instagram, todas que existem, que virão a existir.
A gente vai estar lá, esperando vocês, querendo que vocês comentem. Nesse episódio mesmo, comentar como é que tá o seu casamento, quanto tempo que você começou a perder aquela libido toda, quanto tempo que a paixão foi embora e ficou a razão, ficou a emoção. E sigam a gente, porque a gente vai estar por aqui, essa troca com vocês, apaixonadas. E a libido não vai parar, tá? Aqui no podcast é com libido.